Pode começar, Luana. Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai começar o nosso segundo encontro de farmacologia. Então, só para a gente relembrar, né, que na aula anterior a gente falou da farmacocinética, que é o que o corpo vai fazer com o medicamento, que é a absorção, a distribuição, a metabolização e a excreção. Absorção, quando esse fármaco ele é de uso oral, sublingual, vai ser tomado, passar pelo trato gastrointestinal, ser absorvido no intestino e após ser absorvido no intestino, ele vai cair na corrente sanguínea e começar a ser distribuído para chegar no local de ação. Depois que esse fármaco chegou no local de ação, ele passa pelo fígado, onde que ele será biotransformado, né, ou metabolizado, onde que ocorre duas etapas de reações químicas para que facilite, né, a ida desse medicamento para os rins, onde que ele fica mais hidrossolúvel, para ser excretado. Eu trouxe um videozinho para vocês, só para a gente ver de uma forma mais ilustrada essas etapas da farmacocinética. Então, aqui, né, um comprimido, né, de uso oral, o paciente tomou, ele chega no estômago e começa a ser dissolvido pelo suco gástrico. E aqui mostra ele chegando no intestino, onde que estão as microvilosidades intestinais, que é onde tem um maior contato com o medicamento para ele ser absorvido. Aonde, professora? Que só não tá aparecendo nada, só tá aparecendo aula 2 e tudo azul. Então é porque não passou. E agora? Ah, agora sim. Obrigada. Olha, por favor, se na hora que eu colocar a apresentação vai aparecer. Uhum. Apareceu? Não. Só tá assim, farmacocinética e parado. E assim, Vou ver aqui. Não. não tá aparecendo o vídeo? Não, agora tá branco. Ah, agora tá aparecendo uma propaganda. Agora Ah, começou o vídeo? sim. Então vou ter que Uhum. deixar assim. Dá para vocês enxergar? Sim. Agora dá. Tá. Colocar para começar de novo. Ok. Então tomou o comprimido, está sendo dissolvido no suco gástrico, chegou no intestino, onde que tem as microvilosidades.
Aqui ele começa a ser absorvido e tá tudo indo na corrente sanguínea, tá vendo? Uhum. E começa a etapa de distribuição. Agora, depois da distribuição, ele começou a chegar no fígado, onde que ele vai ser metabolizado. Por isso que está mostrando essas reações aqui, que são aquelas que ocorrem no fígado. Aqui está mostrando que está tendo uma reação inflamatória, tem uma inflamação aqui. E a pessoa tomou uma molécula, né, um medicamento, aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, e vai mostrar aqui que essa inflamação vai diminuir. Então, isso é o que o organismo faz com o medicamento. Agora, a gente vai entender como que o fármaco vai, depois da distribuição, né, que ele chegou no local de ação, como que ele vai agir nesse local de ação, onde que ele se liga, como que ele sabe o que, né, entre aspas, tem que fazer, o que ele tem que melhorar, que é a farmacodinâmica. Então, a farmacodinâmica, ela vai estudar a ação do medicamento no nosso organismo. Como ocorre essa ação farmacológica? O local de ação, ele é o local específico do organismo onde, né, o princípio ativo, a droga, vai exercer sua função. E ele é importante para direcionar o uso adequado e aumentar o efeito terapêutico. O mecanismo de ação, ele é o processo pelo qual o medicamento produz seu efeito. Pode ser através de interações bioquímicas, de ligação aos receptores,
e permite prever quais que vão ser os efeitos, otimizando, né, a eficácia e a segurança do medicamento. Por exemplo, o mecanismo de ação, é, ele é muito importante porque a gente vai entender qual que vai ser o efeito terapêutico e também vai entender qual que vai ser o efeito adverso. Uma coisa que o pessoal usa muito, que a gente já ouviu até falar, fulano é viciado em Nelsoro. O que que acontece? O Nelsoro, ele é para desobstruir as vias aéreas. Qual que é o mecanismo de ação dele? Ele vai causar uma vasoconstrição nos vasos das vias aéreas. Então, as veias do nariz, do sistema respiratório, ela vai ficar constricta para poder a respiração passar melhor pelas vias aéreas. Só que ele age em um receptor que chama receptor beta. Porém, a gente tem dois tipos. Existe o receptor beta 1 e o receptor beta 2. E esse Nelsoro, ele não é específico para o receptor beta 1, que é o que está nas vias respiratórias. Ele não é seletivo. Então, o que que acontece? Além de agir no beta 1 que está nas vias respiratórias, ele também vai agir no beta 2 que está lá no coração. Então, o que que vai acontecer? Vai ocorrer uma vasoconstrição também no coração. Por isso que ele dá taquicardia. Por isso que a gente orienta o paciente a não usar por muito tempo, não usar sempre, porque causa, né, esse efeito adverso no coração. Então, a farmacodinâmica ela vai ser a relação entre a droga e o efeito. Relação entre a dose administrada e os efeitos que ela produz. E isso vai ajudar a determinar limites terapêuticos eficazes e seguros. Os efeitos, eles podem ser desejados, né, que é o terapêutico, ou indesejados, como eu falei, né, dei o exemplo, que são os efeitos colaterais. E as respostas desses medicamentos vai variar com genética, com sexo, com a idade, condições de saúde do paciente. Por exemplo, uma pessoa que tenha alguma disfunção renal, ela vai ter muito mais dificuldade em excretar esse medicamento. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com indicação, né, medicamentosos com pacientes que têm esse tipo de problema. Um paciente também que tem problema hepático, mesma coisa, vai ter dificuldade de metabolização do medicamento. O medicamento pode agravar, né, essa condição do paciente, ou esse paciente pode até sofrer uma intoxicação, porque o fígado que é responsável por metabolizar para que seja eliminado, se ele não estiver trabalhando de acordo, isso não vai ser feito na forma adequada. E como que o fármaco, né, vai produzir esse efeito desejado? Ele vai ter uma interação com sítios de ligação específicos e moléculas-alvo, que a gente chama popularmente de receptores. Igual eu falei, a gente tem receptores beta, receptores alfa, tem alvos proteicos, pode ser canais iônicos, pode ser proteínas. As proteínas, né, são os principais alvos, e os fármacos, eles vão modular as atividades das proteínas, afetando os processos celulares e fisiológicos. Aí a gente tem exceções, que são, no caso, os medicamentos contra o câncer, né, contra o tumor, e os antimicrobianos. Os antitumorais e antimicrobianos, eles vão agir direto no DNA da célula. No caso dos antitumorais, a gente sabe que o câncer é um crescimento desordenado de células.
que essa célula veio com um defeito no DNA e ela está replicando de forma desordenada. Então, o medicamento, ele vai chegar lá na célula e vai agir nesse DNA, impedindo que ele seja replicado. Então, agora a gente vai falar de um por um dos alvos proteicos. Eu trouxe um outro vídeo para ficar ilustrado, porque é um assunto mais complexo e fica mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu voltar aqui para o vídeo aparecer. Não é possível.
Oi, Não tá saindo som, o vídeo. não tá saindo? Ai, Não. mas tá difícil hoje. Acho que tem que ativar o microfone. Não sei, né? Não, é porque aqui ele tava travando. E agora? Coloca aí pra eu ver. Tá saindo agora? Não, tá igual ainda. Continua sem som. Continua. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o vídeo aqui e vou explicando. E aí eu mando para coordenação para elas mandarem para vocês no grupo, tá? Tá bom. Então, aqui ela tá explicando o que é o receptor, né? Como eu falei para vocês, que são proteínas que ela fica na membrana ou dentro da célula e que tem uma interação com o ligante natural e que aí vai dar início a eventos químicos que vai ocorrer dentro da célula, né? No caso, para a gente ter um efeito terapêutico. Isso, voltou de Então, aqui está explicando qual que são os tipos de receptores que a gente que tem, né? Que são os receptores acoplados à proteína G, os receptores acoplados a enzimas e o canal iônico. Então, o que vai acontecer? O medicamento vem, ele vai se ligar no, no receptor
e vai ativar a proteína G, que vai fazer com que haja a resposta química. Aí, esse daqui já é o receptor acoplado à enzima. Quando o ligante vem e se liga nela, ela tem uma transformação, que ela vai ser fosforilada, que ela vai receber uma molécula de fósforo, né, o ATP, para então começar a ocorrer as reações químicas. Esse daqui do canal iônico são proteínas que vão formar poros. E quando eles são ativados, eles vão abrir, né? Veio aqui, esse S é o que vai ativar. Ele vai vir se ligar à proteína e ela vai abrir o poro, permitindo que haja uma passagem de íons, como cálcio, potássio. Aqui está explicando sobre fármacos agonistas e fármacos antagonistas. Os fármacos agonistas, ele vai fazer a mesma função, vai fazer com que exista a mesma resposta celular do ligante natural. Vamos dar um exemplo de hormônio. O T4, por exemplo, que ele é produzido na tireoide. A pessoa está com um problema, não consegue produzir T4, então o paciente vai tomar o T4. Então, ele vai fazer a mesma resposta promovida pelo ligante natural, que no caso seria o hormônio excretado pela tireoide. Antagonista, ele já vai fazer o inverso. Ele vai bloquear a resposta promovida pelo ligante natural. No caso, ele não vai deixar com que o ligante natural faça o efeito, porque talvez esteja em excesso o ligante natural.
Vou pausar o vídeo e vou continuar. Depois eu encaminho ele para vocês lá no grupo. Porque tá sem áudio, então não adianta muita coisa. Então, aqui, ó, os receptores ionotrópicos também são chamados de canais iônicos. São membranas, são proteínas, aliás, que estão presentes na membrana, formando poros. Elas ficam como se fosse um casal, fechado. Só que quando vem o fármaco e ativa elas, elas vão se abrir para permitir a passagem de íon. Ela vai, né, deixar passar ou vai bloquear antagonistas endógenos, regulando o fluxo de íons, cálcio, sódio, potássio. E aqui tem um desenho ilustrando como seria a passagem desses íons. Como a gente viu, né, para que um fármaco atravesse a membrana celular, ele tem que ser lipossolúvel. Por quê? Porque a membrana celular ela é formada por fosfolipídios, né? Que são essas cabecinhas aqui com essas perninhas. Fosfolipídios. Essa parte redondinha é a parte que é mais lipofílica e aqui mais hidrossolúvel. Então, quanto mais lipossolúvel o fármaco for, mais fácil dele atravessar, né, o meio, a membrana celular. Ele pode passar por difusão simples, se ele for lipossolúvel. Ele pode passar por difusão facilitada, atravessando esses poros, né, que vão se abrir quando ativados, ou através de ajuda de enzimas, que ela fecha e abre para permitir a passagem. E temos o transporte ativo, que também tem a ajuda de proteínas, porém vai ter gasto de energia. Isso aqui ocorre com moléculas maiores, por exemplo, aminoácidos, como glicose, sacarose, carboidratos. Aí a proteína vai se abrir, porém vai ter que ter uma fosforilação aqui, com gasto de energia. Temos os receptores enzimáticos, que ele inibe ou ativa enzimas específicas presentes nas membranas. São proteínas transmembranárias de passagem única. Tem o sítio catalítico, que é intracelular, e o sítio receptor, que é extracelular. O que vai acontecer? O medicamento vai vir nesse sítio receptor, vai se ligar, vai ativar a proteína e vai vir uma outra enzima dentro da célula que vai se ligar no sítio catalítico e vai começar os processos químicos para que haja a resposta terapêutica. São ativadas por uma inserção de fosfato em sua estrutura. Então, vai ter uma fosforilação. Tem as moléculas transportadoras. Elas são proteínas que se movimentam dentro e fora da célula. O fármaco ele vai interagir com essas proteínas, modificando o transporte de determinadas substâncias. O transporte é livre quando esse medicamento ele é hidrofílico. O transporte é conjugado quando ele é hidrofóbico. Conjugado é porque as proteínas transportadoras elas vão carregar o fármaco pelo sangue ligados a ela. As mais comuns, né, são a albumina, que ela vai transportar fármacos ácidos,
e a glicoproteína ácida, que vai transportar fármacos básicos. O que acontece? Quando esses fármacos eles são lipossolúveis, eles vão ter uma ação mais lenta, maior tempo de ação. Quando eles são hidrossolúveis, a ação deles vão ser mais rápida e vai ter um menor tempo de absorção. Por quê? O fármaco lipossolúvel, ele é mais fácil de ser absorvido. Então, ele vai ser absorvido, porém ele vai ser soltado no organismo aos poucos. Por isso que a dosagem do fármaco lipossolúvel, né, tem que tomar cuidado, não pode ser muito alto, porque pode causar toxicidade, porque ele tem mais dificuldade para sair do organismo. Então, ele vai ter um maior tempo de ação. Já o hidrossolúvel, o tempo de absorção dele é, é mais difícil, porque ele vai demorar um pouco para entrar nas células, porém a ação dele vai ser mais rápida. Ele já, quando ele for absorvido, ele já vai fazer o efeito e já vai ser excretado, porque ele é mais fácil de sair na urina, a urina é água. Não deixa esse vídeo, vai sair o som. Então, aqui, ó, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Características que influenciam no transporte e na disponibilidade do fármaco. Peso molecular e conformação estrutural, a gente não vai entrar nesse mérito, que vocês vão ver mais na química farmacêutica. Porque se o fármaco for maior, ele vai ter mais dificuldade de entrar dentro da célula. Conformação estrutural é se ele tem mais é, oxigênio, se ele tem mais hidrogênio. Grau de ionização é o pH. Então, o pH também vai influenciar nessa disponibilidade. Por quê? O que acontece? Fármacos que são ácidos, eles são melhores absorvidos em meio ácido. Fármacos básicos são melhores absorvidos em meio básico. Porém, essa ionização vai dificultar, porque fármacos ionizados, eles são menos absorvidos. Então, tudo isso vai julgar. E a lipossolubilidade, como eu falei para vocês, são melhores absorvidos. Então, aqui, ela vai explicar a estrutura da membrana plasmática.
Então, aqui, pessoal, sobre essa questão das moléculas transportadoras, a gente tem uma interação que acontece com alguns fármacos, e eu trouxe o exemplo da varfarina com a fenilbutazona. O que acontece? Pode haver uma interação medicamentosa, porque a albumina, ela tem certa afinidade com a varfarina, né? O fármaco A, no caso, hidrofóbico, e o fármaco B, também hidrofóbico, que é a fenilbutazona. Porém, quando eles fazem um estudo, ver a concentração, eles levam em consideração quanto da varfarina, por exemplo, estaria ligada à albumina e quanto da varfarina estaria livre para fazer o efeito, porque só fármacos livres vão fazer o efeito. Os ligados a proteínas, não. Porém, se vem um outro fármaco que tem mais afinidade com a proteína, ele vai se ligar. Consequentemente, a gente vai ter uma quantidade de varfarina livre muito maior. Isso significa que ela vai fazer muito mais o efeito farmacológico do que se era esperado nos estudos, porque isso é uma interação medicamentosa. E a varfarina é um anticoagulante, ou seja, ela vai fazer que o sangue ele fica menos coagulado, fique mais fino. Então, se entra com a fenilbutazona, vai ter uma quantidade maior de varfarina livre para fazer o efeito, esse paciente pode ter uma hemorragia. Isso tudo por causa de uma interação medicamentosa. Então, o ideal, né, seria que quando o paciente fosse ao médico, ele informasse todos os medicamentos que estiver usando. Mas a gente sabe que isso não acontece e muitas vezes eles vão pedir orientação na farmácia. E os receptores, né, são proteínas ligadas à superfície das células, nas membranas, com a capacidade de reconhecer e responder a moléculas específicas. Os fármacos podem se ligar a esses receptores, ativando ou bloqueando, e assim modulam as respostas celulares associadas. Como o fármaco vai produzir o efeito esperado? Ele pode se ligar a um ou mais sítios de ligação e ele vai se encaixar de forma seletiva, que é o famoso chave fechadura, né? Vai se encaixar no receptor, que seria a fechadura, e o fármaco seria a chave. Tem um receptor específico, ele vai se ligar e a partir dessa ligação ele vai te ativar vários eventos bioquímicos e celulares. Por exemplo, aquele que a gente falou, se liga a proteína, né? Se liga ou no canal iônico, faz com que esse canal iônico se abra, o medicamento entra, né? O íon entra e começa a ter várias reações bioquímicas para haver a resposta fisiológica. Essa resposta fisiológica vai ser a alteração da atividade enzimática, uma modulação da sinalização intracelular, vai abrir ou fechar canais iônicos, vai permitir a passagem do fármaco. E aí, essa resposta fisiológica pode ser benéfica ou indesejada. Benéfica vai ser o efeito terapêutico, e indesejada vão ser os efeitos adversos. E aí, pessoal, eu vou mandar para vocês os vídeos
para ficar melhor de vocês entenderem, porque esse assunto ele é bem complexo. Eu tinha colocado os vídeos para poder a gente ilustrar melhor, mas infelizmente não saiu o áudio. Então eu vou mandar para vocês conseguirem visualizar no grupo. E qualquer dúvida na próxima aula vocês me perguntam, tá? Então, por hoje é só. Tenham uma boa noite e até mais.